Que aqui em São Paulo, desde o início desta pandemia, nós defendemos a união de todos. A cada dia praticamos aqui a união e a solidariedade. A união para assistir aqueles que são infectados, aqueles que são vítimas do coronavírus, aqueles que poderão se tornar vítimas e com a nossa proteção e o trabalho preventivo e o isolamento social podem ficar distantes deste risco, e aos mais pobres e mais vulneráveis. Eu volto a mencionar que nós acreditamos que num momento tão difícil como esse do nosso país, e particularmente aqui do estado de São Paulo, que é o epicentro desta pandemia, nós precisamos estar unidos, precisamos estar juntos, praticar o amor, o bom senso, o equilíbrio, o perdão, a capacidade de cada um de deixar de lado as suas vontades pessoais, seus desejos, sua vontade política, os seus anseios empresariais, para sermos solidários e proteger vidas. Salvar vidas é a prioridade do governo do estado de São Paulo, desde o dia 26 de fevereiro, quando tivemos o primeiro caso confirmado de coronavírus aqui em São Paulo. E quero também aqui finalizar nas mensagens um pronunciamento como brasileiro, como cidadão e como governador do estado de São Paulo. A Polícia Federal deve ser respeitada e a Polícia Federal é nacional. A Polícia Federal do Brasil não é pessoal nem familiar. Portanto, transmito aqui a minha solidariedade também a todos os integrantes da Polícia Federal que ajudaram a ganhar a respeitabilidade da opinião pública brasileira ao longo do Lava Jato, com a cooperação do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro. O Brasil rejeitou a República dos Companheiros. O mesmo Brasil rejeita a República dos Amigos. Nós não devemos ser condescendentes, nem com os companheiros e nem com os amigos nessas circunstâncias. Entendo também que o presidente da República do Brasil deve interagir com o povo e não com o chefe da Polícia Federal. Ele deve interagir com a proteção à vida de milhões de brasileiros e não com aquele que vai comandar a Polícia Federal. Interferir é crime. Hoje nós anunciamos o funcionamento de 100 novos leitos de UTI no Hospital das Clínicas em São Paulo. O Hospital das Clínicas é o maior centro de tratamento do coronavírus do país, uma estrutura exemplar, um hospital público, um complexo hospitalar público, mas que tem o apoio imprescindível do setor privado. E graças a doações de hospitais particulares e instituições privadas, nós temos conseguido dar o apoio necessário à estrutura do Hospital das Clínicas, e por isso a presença do Dr. Tarcísio Barros Filho e da doutora Heloísa Bonfá hoje aqui nesta coletiva, para que o HC, o Hospital das Clínicas de São Paulo, continue realizando o seu trabalho exemplar e mais do que nunca ajudando a salvar vidas. São 100 novos leitos de terapia intensiva, lembrando que nós já temos uma unidade exclusiva no Hospital das Clínicas, com 900 leitos, sendo 200 de UTI, já funcionando, já operando, e 700 de enfermaria, inteiramente dedicados ao coronavírus. Para chegar a mais 100 leitos de UTI, o Hospital das Clínicas recebeu 24 milhões de reais em doações de equipamentos, serviços, recursos financeiros e estrutura, oferecidos por empresas como o Banco BTG, a rede de hospitais DOR, o Hospital Sírio-Libanês, o Hospital Albert Einstein e o Hospital Beneficência Portuguesa, todos eles representados aqui por seus diretores que estão aqui presentes, assistindo e acompanhando a nossa coletiva. E em nome da população de São Paulo e do governo do estado de São Paulo, quero agradecer a todos pelas doações, pela generosidade e pela responsabilidade de compreenderem que é com união que nós poderemos salvar vidas em São Paulo. E agradecer e cumprimentar também Dr. Zé Henrique Germann, doutora Heloísa, doutor Tarcísio, a estrutura e a equipe do Hospital das Clínicas, do complexo do Hospital das Clínicas,
pelo trabalho, pela dedicação. São centenas de profissionais trabalhando, muitos superando 12, 14 horas de trabalho por dia para salvar vidas. Também quero informar que a taxa de isolamento na região metropolitana de São Paulo, sábado, foi de 52%, ontem, domingo, 58%. É nesta base e neste patamar mínimo de 50% que nós temos que alcançar diariamente, não apenas aos finais de semana. E faço aqui um apelo, que será renovado pelo Bruno Covas, para que a população da capital de São Paulo e da região metropolitana de São Paulo, as duas áreas mais atingidas em todo o país pelo coronavírus, tenham solidariedade com a vida. Ficando em casa, permanecendo em casa, vão ajudar a salvar as suas vidas, as vidas dos seus familiares, dos seus vizinhos e dos seus amigos. E quero destacar, finalizando, a lista das 20 cidades do estado de São Paulo, que no sábado, alcançaram índices superiores a 60%. E quero registrar que a manutenção desses índices superiores a 60%, assim como a análise da oferta de infraestrutura pública de saúde para hospitalização, leitos e UTIs, assim como os indicadores da doença, vão ajudar na revisão da quarentena a partir do dia 11 de maio. Nós aqui, repito, não tomaremos nenhuma medida, nenhuma iniciativa em São Paulo que não esteja baseado na ciência, na medicina e na saúde. Não haverá pressão política, comercial, empresarial, pessoal, de amigos, de familiares ou de quem quer que seja fora da saúde e da medicina. Quero também deixar uma mensagem de solidariedade aos familiares de 4.057 pessoas que perderam suas vidas com o coronavírus ao longo deste período. É muito triste para essas famílias terem perdido pais, irmãos, mães, avós, cunhados, pessoas próximas das suas famílias e não terem tido sequer a oportunidade de se despedirem dessas pessoas. Essa também é uma face triste do coronavírus. Portanto, a estas famílias, em meu nome e no do Bruno Covas, a nossa solidariedade, esperando que com o esforço que estamos fazendo aqui em São Paulo, que outros governadores e prefeitos também estão fazendo, possamos ajudar a salvar vidas e a evitar situações tão tristes quanto estas. Queria começar destacando alguns dos decretos que foram publicados no último sábado aqui na cidade de São Paulo. O primeiro deles decretou luto oficial na cidade de 3 dias, portanto hoje o terceiro dia de luto oficial, por conta de termos passado de 1.000 mortes aqui na cidade de São Paulo. O decreto serve, em primeiro lugar, como uma forma de homenagem a essas pessoas, conforto à família que perdeu os entes queridos, mas acima de tudo como um alerta para toda a cidade de São Paulo. Certamente, se não fosse todo esse esforço que a Prefeitura, o Governo do Estado e a população fizeram ao longo dos últimos dias em relação ao isolamento social, nós teríamos números muito piores aqui na cidade e no Estado, e é mantendo esse isolamento que nós vamos atravessar melhor essa epidemia. Dizer que no dia de hoje nós iniciamos às 7h30 da manhã um bloqueio educativo na Radial Leste, uma ação conjunta da Secretaria Municipal de Transportes com a Secretaria Municipal de Saúde, informando a população, fazendo verificação da temperatura das pessoas, dando folheto, distribuindo máscaras, ou seja, uma ação pedagógica, informativa, mas que prepara também a Prefeitura, a CT e a Secretaria de Transportes para, se for o caso, e se for recomendado pela área da saúde, a gente poder bloquear outras vias da cidade de São Paulo, como já fizemos no centro da cidade, para poder restringir ainda mais a circulação de pessoas. Um outro decreto trouxe a regulamentação da lei municipal que autoriza a Prefeitura a utilizar o recurso dos fundos municipais
para o combate ao coronavírus na cidade de São Paulo. Vamos, inclusive, em breve assinar com o governador, se tudo der certo ainda esta semana, o decreto que trata da utilização dos recursos do FMSAI, que é um fundo para onde vão os recursos oriundos da Sabesp aqui na cidade de São Paulo, para também, se for o caso, utilizar esses recursos no combate ao coronavírus. Eu queria lembrar mais uma vez do esforço que a Prefeitura tem feito para a ampliação do número de leitos aqui na cidade de São Paulo. Nós tínhamos, até o final do ano, começo desse ano, 507 leitos de UTI na cidade administrados pela Prefeitura. A ideia inicial era dobrar a quantidade de leitos, com mais 600 leitos. Vínhamos trabalhando até a semana passada com a ampliação de 930 leitos de UTI e agora a gente já trabalha com a ampliação de mais 1.361 leitos aqui de UTI na cidade de São Paulo, dos quais metade deve ser entregues até o fim agora desse mês de abril e a outra metade até o fim de maio. São também mais leitos de enfermagem, somando ao todo 3.630 leitos adicionados pela Prefeitura de São Paulo. Hoje de manhã estivemos lá no Hospital Municipal do Emboimirim, inaugurando uma nova ala, uma construção doada pela Gerdau, pela Ambev e pelo Hospital Israelita Albert Einstein, um investimento de mais de 13 milhões de reais, ampliação em mais 100 leitos, fazendo que o hospital tenha agora um total de 514 leitos, sendo uma maior estrutura da América Latina, voltada exclusivamente na questão do coronavírus. Uma obra que durou 33 dias, 7 a menos do previsto, e que inclusive liberou espaços na ala antiga para poder ampliar o número de leitos de UTI. Agora, todo esse esforço que a Prefeitura tem feito, que o Governo do Estado tem feito, de ampliação do número de leitos, vai ser em vão se as pessoas também não colaborarem, fazendo a sua parte, ficando dentro de casa. Ficar dentro de casa, nesse momento, é uma responsabilidade cívica, é uma questão moral. São as nossas atitudes hoje que vão fazer com que a gente tenha um resultado a ser colhido nos próximos dias. Nós já temos uma taxa média de ocupação de leitos de UTI em torno de 70% aqui na cidade de São Paulo, e não vamos conseguir atender a todos, como nós estamos conseguindo atender aqui na cidade de São Paulo, se as pessoas não colaborarem com o isolamento. Então a gente faz mais uma vez aqui um apelo para que as pessoas possam permanecer dentro de casa. A gente sabe e reconhece o sacrifício que as pessoas têm feito ao longo das últimas semanas, mas isso é extremamente necessário para que a gente possa enfrentar esta pandemia. Ficar dentro de casa não é apenas um ato de higiene, é um ato humanitário, de respeito ao próximo, de respeito à sua família, de respeito às pessoas, de respeito aos seus vizinhos, aos seus amigos, enfim, toda vida importa. E é dessa forma que a Prefeitura e o Governo do Estado têm agido, pensado, atuando e fazendo mais uma vez aqui um apelo para que todos fiquem em casa. Muito obrigado, boa tarde a todos.